E o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, prestou depoimento à Polícia Federal nesta quarta-feira por mais de 2 horas. Depois de encerrar a oitiva, o militar se dirigiu ao aeroporto e embarcou em direção a Brasília. Ele preferiu depor em São Paulo para evitar assédio da mídia. No depoimento, Cid disse que as tentativas de resgate das joias sauditas apreendidas pela Receita Federal foram feitas dentro da legalidade como missões da ajudância de ordens da presidência. A declaração de Cid segue a mesma alegação de Bolsonaro, que já negou ilegalidade das peças. Cid também disse à PF que não recebeu ordem de Bolsonaro para resgatar as joias, mas que só foi informado que havia um presente retido na Receita Federal. Mauro Cid e Bolsonaro foram intimados para depor em 29 de março. Começo com você, Cláudio Dantas. O que achou, Dantas, dessa argumentação do ex-ajudante de... Posso fazer uma pergunta pro Dantas? Manda ver, para ver. Dantas, eu li no jornal o Globo, acho que no começo da semana, que o Cid ele ia dizer para a Polícia Federal que o Bolsonaro sabia de tudo. E agora? Pois é, tem que perguntar pro Lobo. Aliás, eu soube que o pessoal que foi pra comitiva na China aí descobriu que lá a Chopard, essa grife de joias sauditas, lá na China vende as mesmas joias bem mais barato, tá? Então, aproveitem. Lá é mais barato. Bom, a gente trouxe essa informação, acabei de publicar no site, está disponível no site da Jovem Pan, a informação dos depoimentos do Cid, que é o ex-ajudante de ordens, né? O Mauro Cid, e o Júlio César, ex-chefe da Receita. São duas pessoas centrais nessa história e eles confirmaram a versão do Bolsonaro, especialmente o Cid, que disse justamente que foi chamado pelo Bolsonaro em determinado momento, ali em meados de dezembro, e o Bolsonaro lhe pediu, disse que tinha sido informado de que haveria um presente retido na alfândega, não sabia o que era e pediu para o Cid verificar. O Cid confirmou a mesma versão que o Bolsonaro deu ontem, que a gente trouxe em primeira mão aqui também. Então, ele disse que a partir dessa informação do Bolsonaro, do pedido, ele pegou o telefone, ligou para o Júlio César, chefe da Receita, e olha, parece que tem alguma coisa lá, como é que faz para a gente verificar? E o Júlio César disse, manda um ofício. E ele mandou o tal do ofício. O que o Júlio César fez? Iniciou uma análise técnica do caso. Essa análise técnica constatou que sim, havia joias apreendidas pela alfândega e que elas já haviam sido incorporadas ao patrimônio da União, porque uma vez que há o perdimento do bem na alfândega, ele é incorporado à União. Uma vez incorporado à União, e é isso que ele traz como informação nova para a Polícia Federal e que está fora do debate público, uma vez que o bem ele é incorporado por perdimento, ele passa a ser da União, no caso lá da Receita Federal, que pode leiloar, etc. Ele não passa mais ele não é possível mais legalmente ele ir para qualquer acervo privado, a menos que vá a leilão e alguém compre isso no leilão. Então, essa informação, ela é fundamental, ela é chave, por quê? Porque não haveria nenhum mecanismo administrativo ou legal capaz de transformar um bem que havia sido perdido, que já estava incorporado à União, não haveria mais possibilidade de repassar, de transferir esse bem para o acervo privado do presidente da República ou de quem quer que fosse, a menos que via leilão. Zé. Esse bem, especialmente esse que foi retido pela Receita, é exatamente isso. Mas a Receita pode colocar esse produto à disposição, por exemplo, da Presidência da República, para que seja a primeira-dama use, a primeira-dama do momento use, ou mesmo que faça parte de um acervo especial a ser a uma exposição específica e assim por diante. Eu conversei com algumas pessoas da Receita que me deram um sinal, diz que não tem nada que impediria, se a Receita decidisse que mesmo apreendendo e sendo um bem da União, que a Presidência da República ficasse como fiel depositário do bem. E ele me falou, inclusive me mostrou exemplos de que isso acontece todos os dias, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad,
andaria, eu não sei se ainda hoje, em carros da Receita, apreendidos pela Receita Federal. Isso é perfeitamente legal. O presidente de vários, do Banco Central já andava assim, na presidência da República e alguns ministérios, inclusive no Ministério da Justiça, bens apreendidos por descaminho, quando entra em descaminho o veículo, tudo é apreendido ou falta de documento, e a Receita Federal tem a possibilidade de fazê-lo, ou leiloar, ou colocar como fiel depositário. Isso é tanto possível que o próprio ministro da Fazenda encaminhou lá para a cidade do interior de São Paulo, que teve uma enchente, né, os bens apreendidos que poderiam ser aproveitados, né? Então ficou exatamente nesse debate. E a tentativa do Coronel Cid, o antigo ajudante de ordens, na época, por ordem do presidente Jair Bolsonaro, seria incorporar esse bem, né, esse lote de joias à presidência da República e ficaria ali à disposição como fiel depositário. Não, você tem razão, para o presidente, pessoa física, né, mas para a presidência da República. E, Pavinato, qual o balanço a partir desses depoimentos de Bolsonaro, Cid? A situação para eles melhora ou piora depois desses depoimentos dessa semana? Eu falei ontem, né, com base no que se sabia do depoimento de Bolsonaro, a questão do eu não sei de nada, apesar de ser uma boa técnica jurídica no Brasil, eu não gostava desse eu não sabia de nada. Mas eu fiz uma ressalva ontem, apesar de eu dizer que foi uma escolha péssima a princípio, que é uma escolha que funcionaria se as outras pessoas arroladas nesse processo confirmassem a narrativa, confirmassem as versões que Bolsonaro apresentou ao dizer eu não sei de nada. E o que a gente está vendo agora é que as pessoas estão ratificando o eu não sei de nada dele. Portanto, se ratificadas as versões de Bolsonaro com eu não sabia de nada, ele de fato não tem que responder por nada nesse processo. Você, Mota, suas impressões sobre o depoimento do Coronel Mauro Cid? Eu não tenho qualquer condição de comentar esse assunto do ponto de vista jurídico, absolutamente. Mas do ponto de vista político não existe qualquer dúvida que o presidente Bolsonaro é alvo de uma campanha para retirá-lo da vida política. É muito parecido com o que está acontecendo nos Estados Unidos com o ex-presidente Trump. É uma campanha para tirar do jogo um jogador que tem uma popularidade imensa e uma grande base eleitoral. Você concorda, Dantas? Você vê um movimento semelhante entre esses dois casos, de Bolsonaro e Trump? Olha, claro que há uma perseguição, isso é óbvio que há. Há uma perseguição, há uma construção de uma narrativa que justifique, ou melhor, que ocupe a mídia, né, de uma maneira geral, com temas que já não dizem respeito ao atual governo, mas que mantém essa rixa, essa polarização e que mantém as páginas dos jornais cheias. Para quê? Para não ter de falar daquilo que realmente importa. O Bolsonaro tem de responder suas questões na justiça? Que responda. Só que é o seguinte, a gente tem muito mais coisa importante acontecendo e o governo e o PT e os seus satélites se utilizam, né, a todo momento disso para poder escapar à sua responsabilidade. Por isso que pegam uma tragédia com crianças, que é uma vergonha, olha, é um negócio assim que chega a dar nojo, ânsia de vômito. Por quê? Pegam uma tragédia como é que aconteceu na creche e transformam isso num embate político. Sambam em cima do caixão, como diz o Pavinato. Olha, é preciso acabar com isso, é preciso que a imprensa adote uma postura muito mais crítica e passe a cobrar o governo daquilo que interessa à população. A população tem pressa, é isso, as pessoas estão com fome, não estavam com fome? Estavam com fome na campanha e não estão mais? Acabou a fome do povo? Acabou, não tinha emprego, agora tem. A gente tem uma economia se desfazendo, um país se desfazendo às vistas de todos. E aqui a gente fica sempre debatendo coisas superficiais e que apenas promovem, né, esse embate político-ideológico e não nos trazem nenhuma solução à vista. Infelizmente. Olha, eu falei que esse era o único caso jurídico
que podia pesar seriamente sobre Bolsonaro. Eu não sei se isso vai entrar na pauta de hoje, Vitor. Se for, você me corta já e a gente já diz, mas é o seguinte, eu, depois de ontem e hoje, eu não tenho mais dúvida de que isso é um processo puramente político. Por quê? Por conta dos tweets do Janones, esse tarado da fake news, e também um tweet que o Cláudio Dantas trouxe à tarde ao nosso conhecimento, do Humberto Costa, que é do PT. Os dois trazem fake news e desinformação sobre isso. Janones disse que Bolsonaro chorou na Polícia Federal, foi tratado como bandido na Polícia Federal, implorou por um acordo, qualquer tipo de acordo, porque ele sabia que ele não ia se safar daquilo, que quando ele saiu da sede da Polícia Federal, que estava com o perímetro fechado, as pessoas gritavam fascínora, fascista, genocida, ou seja, uma sequência de fake news, e ele está com o Twitter lá. E o Humberto Costa, por sua vez, falou que fontes dele na Polícia Federal disseram que os policiais, os investigadores, não têm dúvida sobre a corrupção no caso. Ou seja, duas fake news, uma delas de um senador dizendo que tem fontes dentro da Polícia Federal. Só isso tem o condão de tornar nulas quaisquer procedimentos da investigação. Ou seja, se isso vira uma ação penal, isso tem que ser anulado. Da mesma maneira que um certo presidente pôde ser candidato a presidente, se tornou presidente por anulação processual. Está totalmente contaminada essa investigação depois desse tweet do senador Humberto Costa. Se isso não for anulado lá na frente, isso aqui não é uma democracia, porque nós temos um presidente que pôde ser candidato e se tornou presidente por falha nesse processo. Logo, mesmo que não se ache nada, mesmo que todas as testemunhas briguem entre si, depois do tweet do Humberto Costa, isso é uma investigação nula. Ou ele cometeu fake news. Então, se a Polícia Federal não advertir esses dois parlamentares de que eles estão maldizendo a Polícia Federal vai consentir de que isso é uma operação viciada, uma investigação viciada. Você acha que seriam necessárias providências, Mota, diante disso que colocou agora o Pavinato? Brown, eu não sei se a minha opinião importa muito no Brasil de hoje. Se as coisas que eu achasse tivessem alguma chance de influenciar os acontecimentos, eu até diria que sim. Eu acho que nós temos testemunhado nos últimos meses no Brasil uma sequência de eventos inacreditáveis. As pessoas me param na rua para falar sobre isso. Muita gente parou de assistir qualquer tipo de notícia porque não aceita a realidade do que está acontecendo. É um conflito, um confronto bizarro demais entre a realidade das ruas e o discurso oficial. Parece que tudo foi virado pelo avesso. Eu acho que o Pavinato, pelas observações que ele faz aqui, pela precisão e assertividade das observações que ele faz, ele já deveria ser candidato à próxima vaga do STF e eu acho difícil que qualquer outro candidato que assumir no lugar do Pavinato seja melhor do que ele. Nem tanto, mestre. É sim, Pavinato, porque deixa eu dizer... Eu já lancei o Pavinato para o Senado, então tem que esperar aí. Vamos lançar uma enquete, você prefere Pavinato no Senado ou no STF? Podia ser a de amanhã, já fica a sugestão aqui, uma mera sugestão. Eu nunca deixo de me impressionar, porque nos tempos que a gente vive, eu acho que coragem é a qualidade mais em falta. Nós estamos vivendo num tempo de covardes, num tempo de mentirosos, num tempo de aduladores, e só nós que estamos aqui sabemos o peso da responsabilidade que a gente tem, né? A gente carrega com a gente isso todos os dias. Então eu aproveito para dizer a vocês que eu me sinto honrado aqui de fazer parte desse time e de ter a audiência que a gente tem. Agora, Zé, voltando ao ex-presidente Jair Bolsonaro, será que, e até pegando carona nesse paralelo que traçou agora há pouco o Mota, entre Bolsonaro e Trump, você acha que esse caso pode até fortalecer o ex-presidente? Nos Estados Unidos a gente está vendo isso, né? Muitos analistas apostando que agora, depois desse depoimento que concedeu essa semana, com a repercussão toda que teve, o resgate desse caso do suposto suborno à atriz pornô, que aumentam as chances do Trump até nas primárias, né? Ele ganha força dentro do próprio Partido Republicano para
ser alçado como candidato em 2024 na próxima eleição. Você acha que aqui no Brasil pode se dar o mesmo com o ex-presidente Jair Bolsonaro, já que esse é um caso que não mina os direitos políticos dele, né? Uma eventual complicação aí nesse caso das joias não tira direitos políticos, né? Não leva à inelegibilidade, nada disso. Tira sim. Tira? Qualquer condenação em segunda instância torna a pessoa inelegível. Mesmo qualquer uma. Mesmo por você roubou um caldo de galinha no supermercado, foi condenado em segunda instância, tira. Então, mas mesmo assim fortalece o presidente ou o nome do ex-presidente, Zé? É porque o Tribunal de Segunda Instância é coletivo, né? O tribunal colegiado provoca mesmo a inelegibilidade. Veja bem, são dois casos assim parecidíssimos e iguais exatamente no método. A história de que, olha, esse não pode chegar à presidência da República porque o povo não sabe votar e o povo vai acabar votando nele e ele pode ganhar a eleição. É assim o raciocínio torto de quem acha que sabe mais do que todo mundo. No caso de Donald Trump, é evidente de que se trata de um procurador que está perseguindo o ex-presidente e veja bem, há uma divisão ali nos Estados Unidos muito clara sobre isso e há uma politização total no processo. O processo nos Estados Unidos geralmente gera mesmo esse tipo de comoção, né? É uma novela, se transforma em uma novela. Mas neste caso tem o grande ingrediente novo que é a política. Já houve casos de celebridades, cantores, atores, né? E agora a gente vê exatamente a politização. Esse processo político ele tem um objetivo, toda a política tem um objetivo a longo prazo. O Donald Trump agora é réu, né? Não há quem possa dizer, olha, ele sendo réu será beneficiado. Como um réu é beneficiado? No mínimo dá ao adversário ou aos adversários, né, uma possibilidade de ataque muito grande. E aqui no Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro, não cabem aqui nos meus dedos os inquéritos e processos contra ele. E a comunicação, essa comunicação torta, está de novo dizendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro está tentando fazer acordo. Como fazer acordo? Quem é o dono agora do processo é o presidente Lula, que está a todo vapor, inclusive influenciando tudo. Essa é a realidade. Eu soube recentemente que o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, reuniu todos ali, todas as sessões, e disseram o seguinte: olha, tudo que aparecer aqui do ex-governo, tudo que foi identificado, nós não vamos elaborar, nós não vamos lidar com isso. E não se esqueçam, a ABIN foi para a Casa Civil. E a estratégia é pegar tudo e jogar no Ministério da Justiça. E é lá, no Ministério da Justiça, que está agora a grande central de ataques contra o ex-governo. O governo Lula está convencido de que vai enfrentar Jair Bolsonaro nas urnas se ele continuar. E a resposta agora pode ser diferente depois do mandato de Lula.